Então hoje é o capítulo sobre, uma parte do capítulo sobre Anathapindika, que era o discípulo leigo, o principal patrocinador da Sangha. Está na página 335 para quem tem o livro em inglês. Deixa eu achar a tradução. Então, em vários suttas, quando a gente vai ler os suttas, começa com assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava residindo em Savatthi, no bosque de Jeta, no monastério de Anathapindika. Numerosos discursos do Buda começam com essas palavras, e por isso o nome daquele grande devoto leigo, Anathapindika, é bem conhecido pelos leitores da literatura budista. Seu nome significa aquele que dá esmolas, pinda, aos desamparados, anatta, e é o título honorífico do chefe de família Sudatta, da cidade de Savatthi. Quem era ele? Como ele conheceu o Buda? Qual era a sua relação com o ensinamento? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nas diversas referências a ele nos textos tradicionais. O primeiro encontro de Anathapindika com o Buda aconteceu pouco depois do terceiro retiro de chuvas do mestre, após sua iluminação. Nesse período inicial do seu ensinamento, o Buda ainda não havia estabelecido regras sobre locais de moradia. Os bhikkhus viviam onde quisessem, nas florestas, ao pé de árvores, sob rochas salientes, em ravinas, cavernas, campos de cremação ou ao ar livre. Um dia, um rico comerciante de Rajagaha, capital do reino de Magadha, tornou-se um fiel seguidor leigo do Buda. Vendo como os monges viviam, ele sugeriu que perguntassem ao mestre se poderiam aceitar uma residência fixa. Quando o Buda deu sua permissão, o comerciante imediatamente começou a construir nada menos que 60 moradias para os monges, explicando que queria acumular mérito. Com a construção desse primeiro monastério budista, foi lançada a base para a difusão do Dhamma, pois agora haveria um centro de treinamento para a ordem monástica. Esse comerciante tinha um cunhado, chamado Sudatta, mais conhecido como Anathapindika, o comerciante mais rico de Savatthi. Em uma de suas viagens de negócios ao estado vizinho de Magadha, Anathapindika foi a Rajagaha. Como de costume, dirigiu-se primeiro à casa do seu cunhado, com quem mantinha laços de afeto. Ao entrar em casa, ficou surpreso ao notar que ninguém lhe dava muita atenção. Antes, ele era sempre recebido com entusiasmo pelo cunhado e pelos demais. Mas agora estavam todos ocupados, fazendo elaborados preparativos. Perguntou ao cunhado ocupado: um casamento? Um grande sacrifício? A visita do rei? O cunhado explicou: convidei o iluminado e a ordem dos monges para a refeição de amanhã. Anathapindika ficou atento. Você disse o iluminado? Sim, respondeu o cunhado. Amanhã o iluminado virá. Anathapindika, mal acreditando no que ouvia, perguntou uma segunda e uma terceira vez: você disse o iluminado? Então, suspirando profundamente, disse: mesmo apenas ouvir essas palavras é algo raro neste mundo, o iluminado. É mesmo possível vê-lo? O cunhado respondeu: hoje não seria apropriado, mas você pode ir bem cedo amanhã. Naquela noite, ao se deitar, Anathapindika foi tomado por pensamentos e sentimentos tumultuados. Sua expectativa era tão intensa que acordou 3 vezes durante a noite, pensando que já era dia. Por fim, levantou-se antes do amanhecer e saiu da cidade em direção ao mosteiro. Na escuridão, o medo o acometeu. Dúvidas e incertezas surgiram, e todos os seus instintos mundanos diziam para voltar.
mas um espírito invisível chamado Sivaka o encorajou a continuar. 100.000 elefantes, 100.000 cavalos, 100.000 carruagens puxadas por mulas, 100.000 donzelas adornadas com joias e brincos. Nada disso vale 1/16 de um único passo à frente. Avance, chefe de família, avance! Avançar é melhor para você do que voltar atrás. E assim, pelo restante da noite, Anathapindika caminhou resolutamente. Após algum tempo, viu ao longe, na névoa da alvorada, uma figura caminhando silenciosamente. Parou. Então a figura lhe chamou com uma voz indescritivelmente melodiosa. Venha, Sudatta. Anathapindika ficou surpreso ao ser chamado por seu nome pessoal, pois ninguém ali o conhecia por esse nome. Era conhecido apenas como Anathapindika, e além disso estava ali inesperadamente. Agora tinha certeza de estar na presença do iluminado. Tomado pela gravidade do momento, prostrou-se aos pés do mestre e perguntou com voz trêmula: O abençoado dormiu bem? Com sua resposta a essa pergunta convencional, o Buda ofereceu a Anathapindika um vislumbre de sua verdadeira estatura. Sempre de fato dorme bem o Brahmane que está plenamente apaziguado, que não se apega aos prazeres sensuais, tranquilo no coração, sem posses. Tendo cortado todos os apegos, removido as preocupações do coração, o pacífico dorme bem, pois alcançou a paz da mente. Então o abençoado, conduzindo Anathapindika passo a passo, falou-lhe sobre a generosidade, a virtude, os céus, sobre os perigos, a vaidade e a natureza impura dos prazeres sensuais, e sobre os benefícios da renúncia. Quando viu que Anathapindika estava pronto, de coração e mente maleáveis, serenos e receptivos, expôs-lhe o ensinamento exclusivo dos iluminados, as 4 nobres verdades do sofrimento, sua causa, sua cessação e o caminho. Com isso, o olho da verdade, Dhammacakku, livre de poeira e mácula, se abriu para Anathapindika. Tudo que surge está sujeito a cessar. Anathapindika havia compreendido a verdade do Dhamma, superado todas as dúvidas, estava livre de incertezas, certo de espírito. Agora era autoconfiante na doutrina do mestre. Havia realizado o caminho e o fruto de entrar na correnteza. Ele então convidou o abençoado para uma refeição no dia seguinte, na casa do seu cunhado, e o mestre aceitou. Após a refeição, Anathapindika perguntou ao Buda se poderia construir um mosteiro para a ordem em sua cidade natal, Savatthi. O Buda respondeu: Os iluminados amam lugares tranquilos. Compreendo, ó mestre, compreendo, respondeu Anathapindika, exultante com a aceitação. Ao retornar a Savatthi, Anathapindika incentivou as pessoas ao longo do caminho a receberem o Buda com respeito. Ao chegar, procurou imediatamente um local apropriado para o mosteiro, que não fosse nem muito próximo nem muito distante da cidade, que não fosse tumultuado durante o dia nem barulhento durante a noite, de fácil acesso aos devotos, mas também adequado àqueles voltados à solidão. Finalmente encontrou uma bela clareira em meio à floresta nos arredores da cidade. Era o bosque de Jetavana, pertencente ao príncipe Jeta, filho do rei Pasenadi. Anathapindika visitou o príncipe e perguntou se a floresta estava à venda. O príncipe respondeu que não a venderia nem por 18 milhões de moedas de ouro. Dou-lhe essa quantia agora mesmo, disse Anathapindika. Não chegaram a um acordo e procuraram um árbitro, que decidiu que o valor seria o número de moedas de ouro necessárias para cobrir todo o terreno lado a lado. Anathapindika trouxe muitas carroças cheias de moedas e mandou que fossem espalhadas sobre o terreno. Apenas um pequeno trecho na entrada ficou descoberto. Pediu mais ouro, mas o príncipe Jeta disse que ele mesmo construiria um grande portão e uma torre naquele local. Este bastião imponente protegeria o monastério do mundo exterior, resguardando das ruídos da estrada e marcando a divisão entre o sagrado e o mundano. Anathapindika gastou mais de 18 milhões com as construções. Celas individuais, salão de reuniões, refeitório, depósitos, caminhos, latrinas, poços, lagos de lótus e um grande muro ao redor. Assim, a clareira tornou-se um verdadeiro santuário religioso. Em homenagem aos dois envolvidos, os textos se referem ao local como o bosque de Jeta e o monastério de Anathapindika. Quando tudo estava pronto, o Buda e os monges vieram residir no novo mosteiro. Após uma refeição oferecida por Anathapindika,
Esse perguntou como deveria proceder com a doação do Jitavana. O Buda respondeu: você pode dedicá-lo à Sangha das 4 direções, presente e futura. E assim ele fez. Então o Buda expressou sua gratidão com os seguintes versos: eles protegem do frio e do calor, e de feras, de insetos rastejantes e mosquitos, e das chuvas da estação úmida. Quando o temido vento quente sopra, isso é afastado. Para meditar e obter insight em abrigo e conforto, um local de moradia é louvado pelo iluminado, como o maior presente à ordem. Portanto, o sábio, visando seu próprio bem, deve construir locais de moradia, para que os instruídos possam habitar ali. A estes dê comida e bebida, roupas e abrigo, ao justo com mente purificada. Então estes lhe ensinarão o Dhamma, que dissipa todo o mal. Ele, conhecendo o Dhamma, aqui alcança o Nibbana, livre de impurezas. A refeição dos monges foi seguida de uma celebração grandiosa para os leigos, com presentes para todos. Isso custou mais 18 milhões, totalizando 54 milhões gastos por Anathapindika na sede da ordem. Por isso, o Buda declarou o principal patrono da Sangha. Tem mais sessões que a gente vai ler nas próximas sessões, a gente dividiu em partes, que são várias páginas a respeito. Então, conectando com o que o Adya estava falando mais cedo na palestra, né? Tipo, você vê as pessoas ao redor que surgem para possibilitar o estabelecimento do Buda Sasana. Então você vê, o Buda tinha o principal patrocinador leigo, esse discípulo que ajudou a construir esse mosteiro que, se eu não me engano, a maior parte dos retiros das chuvas o Buda passou nesse mosteiro. Então foi uma base da Sangha por vários e vários anos. Possivelmente todos esses discípulos principais, né, geralmente fazem assim, ele vota, né? Então esse discípulo vota em algum local de não, quero me tornar o patrono principal do Buda numa época do futuro. E aí ele nasce, naquela época ele tem recursos e também consegue suportar a Sangha daquilo e ainda consegue levar o bônus de entrar na correnteza ainda. Então, o principal ponto da gente trazer essas histórias dos discípulos leigos é, às vezes, falta modelo, falta exemplo para a gente se comparar, porque a gente os monges são os monges, mas a gente não consegue se comparar com o monge, porque os monges têm aquele jeito austero, modo de vida austero, então assim, falta um modelo às vezes. Quem que é a referência da nossa área. Então é bom ler essas histórias sobre os discípulos leigos de destaque da época do Buda. Para a gente se inspirar, para ver o que eles faziam, como eles agiam. Você vê, eu acho que uma das coisas curiosas aqui é essa coisa de, por exemplo, você vê o discípulo, o Buda não tinha estabelecido nenhuma questão com relação às moradias. E aí um discípulo leigo teve a ideia de perguntar para o Buda se seria permitido, se os monges poderiam aceitar uma moradia. Então você vê, quando começou, os viviam na floresta, né? Não tinha mosteiro ainda. Não tinha um lugar estabelecido. Tinha que dormir na natureza. O Buda não começou, estabeleceu uma sangha, não. Ele saiu chamando discípulos leigos para ele. A gente precisa construir um mosteiro, precisamos construir um mosteiro. Não. Veio dos leigos isso, essa iniciativa, né? De perguntar se seria apropriado e de arranjar os meios e os recursos para construir. Então, essa iniciativa é algo que é
muito válido a gente cultivar. Porque você vê, os monges, o Buda, não vai sair falando o que eles... certas coisas, eles vão sair cobrando... Não, precisa construir um mosteiro. Não. A gente tem que... Quando a gente visita o mosteiro, quando a gente visita um local de prática do Dharma, é bom a gente contemplar, né? O que está faltando aqui? O que a gente pode fazer para melhorar esse local, né? E aí, dentro das nossas possibilidades também, né? Porque, tipo, você vê, essas coisas demandam recurso, né? E aí depende do nosso parâmetro, né? Tipo, quantas pessoas nesse mundo hoje em dia têm os recursos que o Anathapindika tinha para comprar uma floresta inteira com moedas de ouro? Então não dá para querer imitar também, né? A não ser que a gente seja milionário, não dá para imitar, né? Mas dentro da nossa medida, das nossas capacidades, de forma a não se prejudicar também, né, financeiramente, a gente pode ver o que é possível de fazer. Ah, foi no mosteiro, viu que tá... Como é que fala? Tem alguma coisa faltando, notou que está faltando alguma coisa. O que eu encorajo as pessoas a fazer, né, tipo, em vez de eu simplesmente oferecer o dinheiro, né, ir atrás da coisa e oferecer a coisa, né, porque isso tem um envolvimento maior, né. Porque às vezes o dinheiro também, tipo, fica meio uma situação complicada, né, porque imagina, tem dinheiro na conta, tá bom, mas aí, tipo, para comprar coisas que às vezes, tipo, os monges têm um estilo, eles têm uma tendência a aceitar o que é oferecido, então assim, só vai comprar coisa assim, em último caso, né? Então assim, ou coisas para obra específica que está precisando, mas por exemplo, não vai sair comprando coisas que às vezes podem ser secundárias, né? Então, por exemplo, se estiver faltando... Às vezes são coisas que ajudam a sangue, que ajudam os praticantes do mosteiro, mas que não... geralmente não vão ser compradas pelo mosteiro, né? Tipo, seja na Tailândia, seja no Brasil, né? Então, às vezes é mais... Pra gente, né, acaba sendo mais meritório, né? Tem mais envolvimento, a gente corre atrás das coisas que a gente vê que pode ser útil, né? Conversa se é apropriado de oferecer tal coisa, né? Sempre perguntar, né? Porque não é a nossa casa, né? Não é porque a gente teve uma boa ideia de que isso vai ser bom no mosteiro que a gente sai oferecendo também. Pergunta, se tem a dúvida, pergunta se é apropriado de oferecer isso, se não é apropriado. Um exemplo básico disso é a questão de, por exemplo, tônicos, né? Tônico, comida. Comida, o mosteiro, tudo bem, aqui tem a questão da Pinapata, né? Então, os monges normais às vezes vão no Pinapata e tem a cozinha, acho que ela ajuda um dia da semana, ou dois, eu acho que aí, ou se acontecer alguma coisa com o Pinapata, a cozinha dá um suporte a mais. Mas a comida principalmente é do Pinapata mesmo. Agora, com relação a tônicos, né, tipo... Por exemplo, os tônicos que os monges podem comer de tarde, né, tipo... Pelo menos na Tailândia, né, tipo, essas coisas não são compradas, geralmente, né, tipo... Se os leigos oferecem, bem, se não oferece, amém. Também para não deixar os monges mal acostumados, né, senão fica um negócio meio complicado. Então todo dia tem queijo, todo dia tem chocolate amargo, todo dia tem... suco, aí vira bagunça também, né? E aí pode dar uma... pode não ser o mais apropriado para a santa, né? Então, eu encorajo as pessoas a olhar para isso, né? Quando for num local assim, for no mosteiro, né? Contemple, né? Use sua sabedoria e contemple. Se a gente tem condição, a gente se sente inspirado, tem alguma coisa que a gente nota que está faltando, né? Tipo, o rodo está quebrado. Em vez de doar dinheiro para comprar o rodo, traz o rodo. E assim por diante, né? O tapete está mofado, está podre. Traz um tapete novo.
Coisa simples, não precisa pensar muito. E se está na dúvida, pergunta se é apropriado de ser oferecido. Perguntar se precisa já é mais complicado, né? Porque os monges eles têm que ter como é que chama? Eles têm as regras com relação à humildade, né? Então eles não vão sair pedindo as coisas ou falar que estão precisando das coisas, né? Se sair perguntando, precisa disso? Não preciso. Tá tudo bem. Precisa disso? Não precisa. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não está acostumado com isso, né? A gente acaba não entendendo muito bem, né? Precisar não precisa, mas se a gente trouxer é benéfico, né? Então, é interessante olhar para isso. Então, vê, tipo, os leigos também contribuem para estabelecer para manter o Buda Sasana. Né? Imagina, você não tem os leigos para... O Rinpoche veio para o Brasil em 2017, 2016, não me lembro agora. Mas você não tem os leigos para interessados em ter um mosteiro, não tem os recursos, né? Não tem mosteiro. Né? Quantos países que não tem mosteiro? Então você vê, tipo, e aí contribui para quantas pessoas, né? Quando a gente tem um mosteiro, né? Quanto de mérito isso gera para tantas pessoas, né? Tem a oportunidade de vir praticar, de ter um monge perto, tem ensinamentos. Quando o monge está perto, aí vem outros monges também, vem mestres visitar, tem a oportunidade de fazer mérito, tem a oportunidade de praticar um local apropriado. Então, é algo que a gente tem a tentar cultivar, né? Essa coisa, essa iniciativa, né? De, tipo, olhar para essa situação de que não, os monges estavam vivendo na floresta, aí veio essa pessoa e pensou, não, será que a gente pode oferecer moradia? Posso oferecer isso? Tá, então pode. E aí o Buda permitiu construir esse mosteiro. Não que a gente vai construir um mosteiro novo só com um próprio recurso, né? Mas dentro da medida das nossas condições, dentro da medida das nossas possibilidades, né? Algumas coisas, né? Por exemplo, é permitido que os monges consumam aqueles tônicos de tarde, né? Mas se não tem os tônicos, eles não consomem, né? Então, assim, principalmente no começo da vida monástica, né? A gente já tem que comer na Tailândia principalmente, né? Uma refeição por dia, não tem café da manhã, né? É a única refeição, depois não tem nada, né? E de tarde, né, de manhã você vai na Pindapada, volta a refeição, e aí geralmente de tarde tem o trabalho, né? Das 3 até as 5 é trabalho, né? E geralmente você cansa, gasta energia, tem que varrer muita área muito grande. Se não tem os tônicos, para alguém que está começando, né, tipo, nossa, a gente ficar cansado, ficar com fome, né? Ficar fraco, né? Então os tônicos dão uma ajuda, né? Mas você vê, é uma coisa que é permitido ser oferecida, mas se ninguém oferece, os monges vão sair pedindo tônicos por aí, né? Então, a gente tem que ter essa... É útil pra gente, né, ter essa iniciativa, né, de observar o que está faltando, observar o que está precisando e ajudar a manter a sanga. Porque você vê, inicialmente os monges viviam na floresta apenas, né? Mas o Buda não proibiu os monges de viver em kutis, em cabanas. E acho que perguntaram uma vez para ele para isso. Acho que o próprio Devadatta, uma das coisas que ele queria reformar lá, que as propostas deles era que os monges vivessem somente ao ar livre na natureza. E o Buda falou que não. Não é correto isso, porque, assim, não é morar num culto que vai impedir a pessoa de se iluminar, né? Mas se exigir que todos os monges vivam na natureza,
Não, alguns monges não têm páramo suficiente para isso, né? E eles não vão dar conta, né, da vida monástica vivendo na natureza. Então, tendo um cut, né, ele consegue levar. É muito mais austero viver na natureza, as intempéries do tempo, calor, frio, vento, chuva, neve, seja lá o que for. Então você vê, o monge austero consegue ir sem comida por uma semana, consegue ir sem tônico, consegue ir sem remédio, mas e aos monges que talvez não tenham tanto páramo também, né? Então assim, pode ser bem austero, né? Então assim, a gente pode olhar para isso, né? A gente ajuda a manter a sanga, né? Ajuda a ter condições mínimas ali para que os monges possam praticar, né? Óbvio que os monges não vão viver no luxo, mas pelo menos ajudar a suprir as questões para que eles possam ter as melhores condições de prática possível, né? Então é algo que eu noto assim que às vezes aqui desde quando eu voltei à Tailândia, eu noto que às vezes falta isso, né? As pessoas vão para o monge e perguntam: precisa disso? O monge responde: não precisa. As pessoas não param ali. Eu acho, tipo, gente, a pergunta tá errada, né? A pergunta tá errada, né? A pergunta é permitido, se eu oferecer isso, é apropriado, vai ser útil? Essa é uma pergunta mais apropriada, né? A hora de perguntar, precisa? Para o monge, não. A resposta correta para o monge, pela regra monástica, geralmente é não precisa, né? Não sei que seja uma coisa tipo de saúde crítica ou de tipo, o Buda colocou regras sobre isso, né? Então, a não ser que seja uma coisa de saúde crítica ou coisa de razão de doença, tipo, o monge não pode sair simplesmente falando que precisa das coisas, né? Então, assim, a pergunta precisa não é a melhor pergunta, né? Você vê, o discípulo lá que quis construir o mosteiro perguntou: os monges podem aceitar a moradia, né? Aí o Buda falou: não, podemos aceitar. A hora de você falar, os monges precisam de moradia, possivelmente o Buda ia falar, não precisa, né? Tipo, aí, não, a gente consegue viver na floresta aqui. E aí quem não tem páramo para viver na floresta, infelizmente vai ter que ser leigo, né? Não vai ter como. Então, assim, tem que ajustar a nossa pergunta também. Então, assim, isso é apropriado de oferecer isso? É útil, né? Então, assim, são perguntas mais sábias, né? Mesma coisa com relação à ajuda, né? Precisa de ajuda? Não faça essa pergunta no mosteiro, né? Precisa de ajuda, né? Tipo, a pergunta correta é: como eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Agora, precisa de ajuda não é a pergunta correta. A resposta 95% das vezes é não. Tem algo que eu possa ajudar? Fico feliz de poder ajudar com algo. Me dê a oportunidade de fazer mérito com algo. Então, assim, essas são perguntas mais apropriadas. Então, E você vê no Modena que o Buda dá para o Anathapindika sobre a questão das construções, né? Tipo, a gente, com as construções, isso possibilita que as pessoas pratiquem, né? Que tenham um conforto razoável para poder praticar, né? Menos distrações, menos distúrbios, né? Então, assim, contribuir com o mosteiro, né? Tipo, é algo muito meritório, né? É algo que a gente tem que verificar na própria experiência, não é simplesmente pensar a respeito, querer entender, né? Uma coisa que tem que fazer com as próprias mãos, né? Ou se não tem como fazer com as próprias mãos indo lá, né? A gente faz remotamente o que a gente pode, né? A gente contribui lá. Tem várias opções de fazer doações que não sejam a monetária, né? Tipo, tem a opção de doar a compra de supermercado, né? Você coordena com o supermercado, faz a compra remota e eles entregam lá. Tem alguns itens lá na lista de compras, tem a questão dos monges doentes, né? Oferecer tratamento para os monges doentes, tem um grupo separado para isso também. Então tem várias opções, né? Cara, aquilo que a gente se sinta inspirado, a forma como a gente se sente inspirado de colaborar.
Você vê, ter iniciativa, né? Eu acho que isso é uma coisa que é bom a gente cultivar, né? Essa coisa de ter iniciativa. Você vê, o Anathapindika conseguiu a confirmação do Buda e saiu correndo atrás das coisas, né? Entregou o negócio pronto, né? Então, você vê que tipo de qualidade mental isso precisa, né? Você vê, ele era um homem de negócios, né? Era um banqueiro e comerciante, né? Então negócios era com ele mesmo, né? Você vê, negociação lá, achou a floresta boa, aquelas negociações agressivas, né? Tipo, quanto você quer esse negócio? Daí se fosse de hoje, eu te dou agora, né? Tipo, as negociações curiosas, né? Que a pessoa tá meio na dúvida se quer vender, se não quer vender, você assusta a pessoa, fala, não, eu te dou o dinheiro agora. Então você vê, ele foi lá, correu atrás, tipo, exige diligência, exige coordenação, exige administração, né? Tipo, você tem que gerenciar, como, imagina, construir um mosteiro, ele entregou o mosteiro pronto, né? Teve que arranjar os operários, teve que arranjar operário para tudo, pedreiro para tudo, imagina que trabalhão que deu fazer isso, né? Mas você vê, é um trabalho que está conectado com o Dharma, né? Então aquilo tem um efeito diferente na mente do que simplesmente você está fazendo algo por uma remuneração monetária. Então a gente viu a história da Visakha, que era a equivalente feminina do Anathapindika, vimos uma Malika, e agora vimos o Anathapindika, né? Então tem mais alguns capítulos sobre o Anathapindika contando mais detalhes da família dele, de ensinamentos que ele recebeu específicos, né, e coisas do tipo, né, que a gente vai cobrir nas próximas sessões. Então o principal é isso, né, olhar pra gente como, ok, a gente é leigo nesse Buddha Sasana, então o que a gente pode fazer para ter vínculo com o Dharma, vínculo com o Buddha Sasana, para que a gente possa encontrá-lo de novo no futuro, né? E também, se a gente tem um vínculo com o mosteiro agora, né? Tipo, você vê, a gente está ajudando a manter esse mosteiro, né? Então, assim, isso fortalece o nosso vínculo com essa tradição, né? Com esse ensinamento. Não que a gente tenha que fazer voto de ser o Anathapindika, o próximo Buda, ou seja lá o que for. Isso é para cada um decidir que aspiração cada um tem. Tem gente que quer simplesmente, quero me iluminar o quanto antes e pronto. Não tem nenhum problema. Cada um tem suas aspirações. Ninguém é obrigado a nada. Mas enquanto a gente está rodando, né, então a gente tem que... Você vê, questão de fazer vínculo, né? Então, assim, você vê, o Buda tinha algum vínculo, provavelmente ao longo de várias vidas com ele, né? Tipo, e aí nessa última ele nasceu relativamente próximo, né, e com recursos financeiros para poder ajudar o Buda a construir esse mosteiro principal. Esse mosteiro existe até hoje, as ruínas dele existem, é possível visitar. E, por exemplo, a Janã foi várias vezes lá na Índia, ele sempre visitou esse local. Esse mosteiro ainda existe, as ruínas dele ainda existem, as construções lá, a estrutura, se procurar Jetavana no Google vai achar lá. Então foi bem construído. Para ter durado 2.500 anos, pelo menos, tipo, dá para você ter uma ideia de onde estavam as coisas. Então, assim, 2.500 anos, a engenharia civil daquela época não era aquelas coisas, né? Mas você vê, com recurso financeiro dá para fazer algo que dure, né? 2 milênios e 500 anos. Em 2568, se eu não me engano, né? Que é do Parinibbana do Buda. Então, vê essa coisa, né? De construir vínculo, né? Vínculo com os outros praticantes, vínculo com o mosteiro, vínculo com os monges. Não é que a gente...
com esse propósito da gente estar, como é que fala, para quando tiver outras ocasiões, né, a gente estar próximo de novo, né, poder construir méritos de novo e continuar a nossa prática, né, dar continuidade à nossa prática. Então você vê, quando faz tempo na Tailândia é muito comum, quando alguém vai fazer mérito, né, aí convida um tanto de gente para fazer mérito junto, né. Então, por exemplo, a pessoa, alguém tem, algumas pessoas têm um pouco mais essa iniciativa, dessa visão de tipo, o que está faltando aqui? É que assim, é parâmetros diferentes, né? Que todo mundo tem que ter essa visão, tipo a Anatapíntica lá, que não, vamos construir um mosteiro. Tem que não vai ter essa visão, mas, por exemplo, a pessoa tem ela faz mérito junto ainda, né? Porque, por exemplo, vem com visão que consegue ver o problema, ver a solução, aí essa pessoa ainda dá a oportunidade para outras pessoas fazer mérito junto, né? A pessoa fala, não, eu tive a ideia de fazer o seguinte, vamos oferecer esse negócio para o mosteiro. Quem quer oferecer também entra junto nesse bolão aqui e o que sobrar a gente doa para o mosteiro também. E aí, tipo, é muito comum isso na Tailândia, né? Faz esses bolões, né? Tipo, vamos fazer mérito para essa cerimônia. Junto um tanto de leigo para fazer mérito para uma coisa. Alguém vai oferecer conversão para os monges. Quem quer entrar junto? Aí todo mundo entra junto fazendo mérito. E a gente cultiva esse vínculo, né? Cultiva esse vínculo entre os leigos e com a Sangha, né? A gente pode não ter tem gente que simplesmente não tem isso, né? A pessoa não é muito boa com isso, mas se a pessoa convida lá, a pessoa tem generosidade, a pessoa entra e faz mérito junto, né? Então você vê, cada um tem um parâmetro diferente, né? Então não é obrigação também de todo mundo ter essa visão, assim, mas quando tem a oportunidade, tem as condições, né? Buscar se envolver com isso, né? Tem o pessoal fazendo um bolão, acho que um bolão não é um termo, vaquinha, né? Vaquinha para trazer os monges, para pagar a passagem dos monges que estão vindo da Tailândia, seja lá o que for. Então é interessante se envolver com isso, né? A gente está cultivando mérito com outros leigos, né? E isso gera um grupo de suporte, né? Que vai suportar a gente tanto nessa como em outras ocasiões no futuro, né? Então não é só planejar. Se a gente tem um pouco de fé em renascimento e karma, né? É bom olhar no longo termo, né? Tipo, você vê, não é sozinho, né? Você vê, se você nascer num lugar meio isoladão lá, né? Tipo, vai ser muito difícil, né? Então, se tiver outras pessoas que se suportam e tal, né? Que já fez mérito junto, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Fica mais fácil conseguir emprego, fica mais fácil conseguir trabalho, né? Tem pessoas com boa relação com você, né? Então é bom olhar no longo termo, se a gente tem um pouco de abertura para isso. Então fica o convite de olhar e refletir nessas coisas, né? Cultivar vínculos, né? Esses vínculos mais profundos, né? Usando a generosidade, usando a sabedoria que a gente tem. E aí hoje de tarde a gente vai ter a tarde de prática, né? Então a gente vai... Hoje também é o dia de Uposatha, né? Algumas pessoas tomam 8 preceitos na Tailândia. Ou no Brasil deve ter pessoas também que tomam 8 preceitos. E aí a gente vai dedicar esse dia à prática do Dharma, a ouvir ensinamentos, a abster-se de entretenimentos, abster-se de distrações para cultivar a nossa prática. Você vê, essa cerimônia que a gente fez de manhã, né, tipo, também, né, tipo, a cerimônia de circunambulação, né, a gente cita lá, né, tipo, hoje nessa data, essa mesma lua cheia do mês de Visakha, o Buda realizou o Parinibbana, nasceu e alcançou a iluminação. A gente também está fortalecendo nosso vínculo com o Buda Sasana, né? A gente está lembrando de eventos importantes do Buda Sasana. Então pode parecer uma coisa meio... Não é uma coisa boba, né, não é uma coisa... à toa, né? Se a gente quer ter um vínculo com o Buda Sasana, né? Tipo, é bom a gente, pelo menos nos dias importantes, né? Que nem cristão, né? Tipo, a pessoa não aparece nem na Páscoa, nem no Natal e nem na... Qual que é o outro? Corpus Christi. Então, assim, é bom se envolver com pelo menos as 3 datas, né? As 3 datas é bom lembrar, né? Magha Puja, Salaha, que é a entrada do um dia antes da entrada do Vassa, e o Visakha, né? Pelo menos isso. Tentar dedicar esses dias à prática, né? Talvez, se possível, cultivar os 2 preceitos nesses dias. E aí, com relação a outros opostos, né? Já é um pouco mais
Mas nesses dias, pelo menos, o mosteiro na Tailândia lota, né? Lota. Transborda de gente, absurdamente. É um dia muito cheio, muita gente aparece. O equivalente do Natal, né? O equivalente do Natal no budismo. Então fica o convite de olhar também para essas biografias dos leigos de destaque da época do Buda, né? Para a gente ter um padrão de inspiração, né? E fazer o melhor uso que a gente tem dessa condição que a gente tem agora. Ninguém é obrigado a ser monge, ninguém é obrigado a ser leigo, né? Cada um de acordo com a sua inspiração, né? Então, se a gente está nesse modo de vida, né? Então a gente deve buscar os exemplos desse modo de vida. Quais discípulos leigos o Buda elogiava, que qualidades eles tinham e como cultivar isso. Ah, tá bom, Ananta Pinti que era milionário. A gente não é milionário. Então o que a gente consegue fazer? Ah, não, a gente não consegue doar um mosteiro, mas a gente consegue doar uma vassoura, um rodo, um remédio, uma refeição para um monge. E por aí vai. Um chinelo. Então, aí é da criatividade e da sabedoria de cada um utilizar isso. Alguma questão, dúvida, pergunta? Se não tem nada, então a gente vai para o nosso intervalo e depois intervalo, almoço, e depois a gente volta para nossa prática. Gravação.